Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, são 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 10 horas da manhã lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E depois de um sábado com enormes manifestações por toda a Venezuela, hoje tivemos novamente algumas manifestações, mas em número menor, né? Estamos aguardando aí a convocação de mais manifestações. Lembrando que hoje a gente teve a queda do regime lá em Bangladesh. Isso animou muitos venezuelanos, né? Mas lembra, não foi fácil. Bangladesh está fazendo protestos há várias semanas. Já tem, estima-se que 300 mortos nas manifestações de Bangladesh. Não é uma coisa fácil de derrubar uma ditadura, né? Bom, a gente tem o Maduro cada vez mais desesperado, agora ele está culpando o TikTok, o Instagram, os judeus, os americanos e não sei mais quem, o Elon Musk, o Milei e o Boric, ele está culpando todo mundo pelo infortúnio dele, mas cada vez que ele expande essa lista de culpados dele, ele acaba só mostrando a coisa óbvia. O único culpado da situação da Venezuela é ele próprio. Ele está se isolando numa bolha que não tem nem para onde ir, né? Abundam informações até que mesmo os aliados mais fiéis do Maduro, como o Lula, o Petro e o AMLO, né, lá do México, né, México, Colômbia e Brasil, mesmo eles estão com dificuldade de apoiar abertamente a Venezuela, porque ficou muito escancarada a fraude eleitoral lá, e também eles temem uma onda de imigração da Venezuela para esses países, né? A gente sabe como é que já aconteceu em outras situações, um monte de imigrante venezuelano entrando em Roraima aqui no Brasil. Estima-se que muitos iriam para a Colômbia também e, evidentemente, o México também seria alvo desse tipo de imigração, o pessoal fugindo de mais um recrudescimento da ditadura lá na Venezuela. Muito triste esse tipo de coisa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dedo no 13 Gritaria, Tarja Leitão da Miriam Preta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, depois daquelas enormes manifestações do dia 3 de agosto, que a gente cobriu no nosso vídeo de ontem, o domingo, dia 4 de agosto, teve algumas manifestações, mas não foram tão significativas. O chavismo está ampliando a proteção aqui. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, são os destacamentos para proteger essa estátua aqui do Hugo Chávez, lá na Venezuela. O pavor do Maduro de perder as estátuas do Hugo Chávez. Olha que inutilidade isso daí, mas isso mostra muito bem o que é um desgoverno, literalmente, né? O cara não tem nem as prioridades. Pô, deixa de derrubar a estátua, quem se importa com a estátua de Hugo Chávez, por essa altura do campeonato? Enfim, mais de 100 funcionários custodiando a estátua do defunto, como lembra aqui o Emanuel Rincon, né? Ou seja, isso mostra muito o desespero do Maduro. Ele fez mais um pronunciamento à televisão, dizendo que, acusando Elon Musk e Milei de criar uma seita satânica para distrair, para criar conspirações e distrair a opinião pública e não sei o que lá. Pois é, uma técnica já conhecida e desesperada desse pessoal, né? A gente falou sobre isso. Ele está atirando para todos os lados. Não foi só acusar o Elon Musk e o Milei de uma seita satânica, ele também está acusando os zionistas. O doutor Eli Davi aqui está até falando, demorou, por que demorou tanto tempo para culpar os judeus, né, porra, né? Ele falou também que os zionistas estão por trás do golpe, não sei o que lá, aquele negócio. Resumindo, né, em 30 minutos que foi esse pronunciamento do Maduro, ele culpou o Elon Musk, o Milei, o Boric, o Instagram, o TikTok, grupos do Pinochet, cyberfascistas, o Império, ultradireita internacional, Estados Unidos e não sei mais o que ele botou ali. Botou todo mundo num saco só, o que só mostra uma coisa. Ele não sabe o que fazer, ele não tem uma resposta para isso. Lembra, é o que eu falo para vocês sempre, as pessoas têm a impressão de que o governo se mantém por pura força bruta, né, por pura coação, por pura uso da força. Mas isso é mentira, o governo não tem como manter uma população subserviente por uso da força, né? É muito caro, é simplesmente caro demais. O governo simplesmente não consegue arrecadar recursos o suficiente para manter uma força capaz de subjugar a população, ainda mais no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Sai muito caro esse tipo de coisa. Então, tudo depende aqui do quanto tempo esses protestos vão continuar lá. Se realmente os protestos morrerem, acabarem rapidamente... Não, veja, ninguém espera protestos todos os dias. Protestos todos os dias simplesmente não tem jeito. As pessoas têm que trabalhar, têm que fazer outras coisas, enfim...
Mas se durarem muito tempo, o Maduro não tem como manter essa situação. Economicamente fica inviável para ele isso, né? Mas isso aqui mostra justamente o que o Maduro está tentando fazer. Ele está tentando ganhar de novo o controle pela única forma que ele consegue, que um governo consegue de fato controlar a população, que é por propaganda, que é através de você ter uma mensagem que diga qual é o problema e coisa e tal. Só que o problema do Maduro é que as evidências contra ele são muito cabais, são muito banais, são muito óbvias, né? A eleição foi obviamente fraudada lá na Venezuela, não tem nem o que dizer. E aí ele fica atirando para tudo quanto é lado para tentar achar um culpado que isso ressoe no coração das pessoas, né? Que tenha apelo ao pessoal, né? Dizer que o Elon Musk, não, que é aquele velho truque que o pessoal fez, usaram na Bolívia também, não que o Elon Musk que é o lítio da Bolívia e coisa e tal. Que lorota, você acha que Elon Musk vai dar golpe na Bolívia? Pra quê? Tem lítio no mundo todo, né? E aliás, o lítio da Bolívia não é nem de boa qualidade, nem é muito usado no final das contas. O maior exportador de lítio da América Latina é o Chile, muito maior qualidade o lítio do Chile. Pode ter certeza que o Elon Musk já tem acordo com o governo do Chile para isso. Ele tentou apelar para essa fábula, né, dos imperialistas que querem as riquezas do país e coisa e tal, que, diga-se de passagem, aqui no Brasil também tem muita gente que cai nessa lorota, tá? Que acha que não, que o pessoal quer as riquezas da Amazônia, não sei o que lá. Não, eles querem, isso existe realmente, eles não querem que o Brasil explore essas riquezas. Eles não precisam dessas riquezas, a verdade é essa, não faz tanta diferença assim, né? Então, aí criam essa fantasia de que o Elon Musk quer o lítio da Bolívia, ou quer sei lá o que da Venezuela. Nem sei o que ele quer na Venezuela, porque na Venezuela a Venezuela tem bastante minérios também, né? Mas não é importante isso, não faz sentido esse tipo de coisa. É só um espantalho que ele está criando para tentar justificar um ataque contra ele, né? O Milei, é lógico, usando o mesmo truque aqui do Lula, de dizer que tem a extrema-direita fascista e não sei o que lá, que quer acabar com a democracia. Chega a ser engraçado o Maduro falar, né, na ultradireita que quer acabar com a democracia, porque ele está imitando o que o Lula fala. O Lula fala exatamente a mesma coisa aqui no Brasil, com exatamente a mesma carga de significado, né? O que o Lula entende como democracia é a esquerda. E ponto final. Saiu da esquerda, não é mais democracia na visão deles, né? Por quê? Porque a esquerda usa a democracia só para chegar no poder. Eles nunca se preocuparam com vontade popular. Eles querem dominar o povo, eles não querem convencer o povo, né? Enfim, usando o Milei contra isso. Fica mais complicado no caso do Boric, porque o Boric é um cara da esquerda, né? Mas é o que eu falo para vocês, essa é a esquerda realmente perigosa, que a gente tem que prestar atenção daqui para frente. Essa esquerda do Lula, do Gustavo Petro da Colômbia, do Âmulo lá no López Obrador lá no México e coisa e tal, essa esquerda de cabeça branca aqui da América Latina, essa esquerda morreu, acabou. Eles estão morrendo, estão estribuchando. Vão durar mais algum tempo? Vão durar mais algum tempo, infelizmente, né? Existe, em cultura e em política, existe uma inércia muito grande, então ainda vão durar um tempo ainda, mas estão morrendo. Não é a preocupação, o que a gente tem que preocupar é com esquerda do tipo do Boric. A esquerda que já percebe essa roubada que é apoiar a Cuba, Venezuela, esse pessoal. Não tem como enganar o pessoal por mais tempo inventando essa história, não porque o bloqueio americano que tornou Cuba muito ruim, não foi o sistema socialista, não, tem que admitir que foi uma ditadura mesmo do Fidel Castro que fez a merda completa em Cuba, né? Planejamento econômico nunca funcionou e não vai funcionar, e está matematicamente provado que não funciona planejamento central econômico. O Mises tem o paper dele lá do problema do cálculo econômico, que eu tenho um vídeo sobre isso lá no meu canal Ancapsu Classic, eu detalho por que o cálculo econômico é impossível no socialismo e por que inevitavelmente todo socialismo falha, né? Não tem como dar certo isso daí. Enfim, essa esquerda é mais preocupante para a gente. Por quê? Porque a esquerda é mais parecida com a esquerda americana, a esquerda europeia, que ela é mais focada em pautas sociais e menos em pautas econômicas, embora ainda pregue um Estado grande, controlador e coisa e tal, mas ela foca nas pautas sociais, né? E pautas sociais são pautas libertárias também, né? Enfim, aqui ó, Instagram e TikTok, né? Regulamentação das redes. Olha o Maduro fazendo a mesma coisa que o Lula está fazendo aqui, achando que são as redes. De certa forma, tem razão, tá? O que eu falo para vocês, a informação descentralizada que você tem nas redes, ela realmente está mudando o mundo, né? Por que o Maduro conseguiu, na última eleição, fazer o engrupimento dele lá? Você acha que teve eleição válida da última vez? Também foi fraudada da última vez. Mas como é que ele conseguiu se livrar da última vez e dessa vez não está conseguindo? É o fenômeno que eu estou falando. Cada vez mais a internet está crescendo e a forma de comunicação das pessoas na internet é fundamentalmente diferente da mídia centralizada, né, dos jornais e revistas centralizados.
as pessoas conversam entre si, então você tem uma expansão exponencial de ideias que é muito interessante. Ele está culpando o Instagram e o TikTok. Por que não o YouTube? Por que não o Twitter? Por que não um monte de outras coisas? A verdade é que da mesma forma que o Lula está perdidinho com relação à informação descentralizada aqui, ele também está lá. Ele percebe que isso é um problema, ele percebe que está vindo dali a resistência, né? O que ele não percebe é que não é uma plataforma ou outra, não é que tem que controlar as empresas de mídia. Não, meu amigo, é a internet como um todo. Né? A internet como um todo permite as pessoas conversarem entre si, e só isso, não interessa a plataforma. Pode ser o WhatsApp, pode ser bate-papo, pode ser bate-papo do UOL, pode ser qualquer coisa, não importa o mecanismo. Ah, mas o algoritmo do YouTube oferece vídeos. Irrelevante. O que importa é que as pessoas começam a conversar umas com as outras e aí elas se percebem muito mais independentes do governo do que realmente o governo gostaria que elas imaginassem, né? Aqui no Brasil, enquanto você tinha a informação centralizada, a impressão que dava para todo mundo é que todo mundo dependia do governo. O governo é que mantém a ordem e coisa e tal. E as pessoas conversando entre si, elas se percebem muito mais conservadoras, muito mais religiosas, muito mais independentes dessas ideias idiotas do governo, né? Isso mata a esquerda no mundo todo. É o que está acontecendo, é um fenômeno mundial de enfraquecimento das ideias esquerdistas, né? É lógico, em níveis diferentes, né? Lá em Bangladesh, por exemplo, também está havendo uma queda de regime lá, né? E lá, olha só o que fez a ex-primeira-ministra lá, né? Eu fiz também um vídeo sobre Bangladesh aqui no Mundo em Revolução também hoje. Ela cortou a internet por vários dias lá em Bangladesh, porque, de novo, ela percebe o problema, ela sabe onde é que é o problema, mas não consegue evitar esse tipo de coisa. A informação descentralizada ela é incensurável, nem cortando a internet conseguiram acabar com isso daí, né? Aí depois aí já começa a viajar, né? Falaram de grupos pinochetistas. O Pinochet estaria por trás. Cara, porra, para com isso, né? Cyberfascistas, o Império, ultradireita internacional. Pois é. O Maduro, a verdade é a seguinte, ele está percebendo o problema, ele não tem saída, ele não consegue um gancho para convencer as pessoas de que ele deveria continuar no poder, né? E isso, ele sabe, ele está desesperado porque ele sabe que ele tem um prazo de validade. Se ele não conseguir, de alguma forma, justificar a existência do governo dele, ele não vai durar muito tempo, né? Aqui estão falando, a repressão está comendo solta, infelizmente, isso é natural, todo regime vai se defender. Essa moça aqui, ela pegou uma farinha uma cesta básica distribuída pelo governo lá, escreveu liberdade com farinha na rua, né? Aí o Maduro foi lá na casa dela, prendeu ela lá e obrigou ela a falar, pedir desculpa, não sei o que lá, a dizer que era a favor do Maduro e coisa e tal, para você ver como é que é o absurdo desse pessoal, né? A forma como eles tratam o povo, como se fosse propriedade privada deles. Mas, de novo, eles conseguem fazer isso com um caso ou outro, conseguem assustar com um caso ou outro, conseguem. Conseguem controlar toda a população? É impossível. Força bruta não consegue controlar a população. É por isso que o Maduro está desesperado, tentando achar uma narrativa para unir o povo lá da Venezuela, né? Bom, aqui no Brasil, os deputados do PL, principalmente da oposição, querem que o Lula considere o Maduro uma persona não grata no Brasil, né? Eu acho excelente, é louvável esse posicionamento dos deputados. Mais do que isso, eu acho que o Brasil deveria reconhecer o Edmundo Gonzalez como o presidente legítimo da Venezuela, mas não esperem a ajuda do Lula, né? O Lula está na mesma turma aqui, ó, do Brasil, México e Colômbia, que querem uma saída para a Venezuela sem a Corina Machado. Eles não querem conversar com ela, eles querem conversar só com o Maduro. Mas que história é essa? Como? Né? É o que eu falo para vocês, é igual o Lula dizer que quer acabar com a guerra da Ucrânia conversando só com Putin. Com o Zelensky ele não quer conversar não, só quer conversar com Putin. Ou seja, que história é essa de resolver problema desse jeito? Né? A Maria Corina Machado é a única que interessa. O Maduro tem que ser preso, tem que ser tirado do poder e preso imediatamente o mais rápido possível. Isso vai acabar acontecendo mais dia menos dia. Né? É o que eu falo para vocês. Tudo depende da quantidade de tempo que a gente vai ter protestos lá na Venezuela, né? E uma dica do porquê que isso aqui pode estar acontecendo é justamente a delação da Mônica Moura, né? Muita gente fala sobre o Carvajal, o Hugo Carvajal, que é um traficante que trabalhava para o Maduro e que foi preso na Europa e que teria feito uma delação premiada nos Estados Unidos, que teria acusado o Lula de receber dinheiro da Venezuela e coisa e tal, mas não precisa ir tão longe não, tá? Já tem a delação da Mônica Moura que explica esse elo do Lula com o Maduro,
como que as empreiteiras do Petrolão e os pagamentos do então chanceler e atual ditador, a esposa de João Santana, foi feito justamente com a intermediação do Lula, ou seja, já tem todo um histórico de corrupção nesse caso aqui entre o Lula e o Maduro, né? Então a gente sabe que o Maduro ameaça o Lula certamente, né? E isso é que torna o Lula um aliado tão fiel do Maduro. É a mesma coisa, o Lula e o Maduro são a mesma coisa. E ele não pode nem criticar muito o Maduro, porque muito do que o Maduro está fazendo lá de absurdo, eles fazem aqui no Brasil também com os bolsonaristas, né? Então ele sabe que não tem como ficar muito criticando aqui. Bom, os ex-presidentes da América Latina solicitam ao Boric que reconheça Edmundo González como presidente legítimo da Venezuela. Seria uma excelente notícia, seria o primeiro presidente aqui da esquerda que reconheceria o González como presidente da Venezuela. Excelente notícia, tomara que funcione. Vamos ver se ele vai chegar nesse nível, né? Esperamos que sim. Bom, o Guilo, ele traz aqui uma série de razões pelo quais ele acha que o Maduro vai cair na Venezuela. Não vai ser rápido, mas vai cair. E ele diz aqui que é o seguinte, primeira coisa, o apoio das ditaduras do eixo do mal à Venezuela, né? Da última vez com o Guaidó, quase que o Maduro caiu. Foi por muito pouco que o Maduro não caiu nas últimas eleições lá, porque acabou que o Guaidó, na verdade não foi na eleição, né? Houve um processo de impeachment contra o Maduro foi empichado, deveria assumir o presidente da Câmara, que era o Guaidó, e só que aí, o que aconteceu? Houve a interferência da Rússia, a Rússia mandou o grupo Wagner, um monte de gente ajudou a Venezuela, acabou que o Maduro não caiu naquela época, né? Só que agora você tem problemas, por quê? Porque a Rússia está ocupada com a guerra na Ucrânia. Eu falei para vocês, o pessoal está dizendo que não, que tem pessoal do grupo Wagner ali na Venezuela. Não, isso é propaganda do Maduro. Não tem, o grupo Wagner acabou depois do golpe que eles tentaram dar lá em 2023. Pode ter pessoas vestindo o uniforme do grupo Wagner? Pode, o uniforme do grupo Wagner existe. O grupo Wagner em si não existe mais. É justamente o Maduro querendo passar uma imagem de que não, que está tudo bem, que não vamos cair e coisa e tal. A China só quer que se paguem as dívidas, não tem capacidade econômica nem militar para ajudar a Venezuela, né? O Irã também não. Cuba é um problema, Cuba pode estar ajudando sim, né? Cuba e Venezuela são muito ligadas, aliás, a Venezuela ainda tem ajudado Cuba, porque Cuba é a desgraça que todo mundo sabe que é, então Cuba pode ter ajuda sim. Mas Cuba também não consegue ajudar muita coisa devido justamente à situação explosiva que está na própria ilha lá de Cuba, né? Vários países já reconheceram Edmundo González, então a União Europeia e vários países não aceitam esses resultados, né? E mesmo os países amiguinhos, né, que é o Petro, o AMLO e o Lula, estão com medo de imigração, de nova crise migratória e humanitária, né, que certamente iria impactar o Brasil e a Colômbia, principalmente, mas também o México e outros países do continente. Então, até para a turma dos comunistas de cabeça branca, aqui, dos idiotas, que até hoje ainda acalentam aquele sonho da revolução à lá Fidel Castro aqui na América Latina e coisa e tal, até hoje se recusam a perceber que Cuba foi destruída pela revolução comunista do Fidel Castro. A Venezuela, a mesma coisa, fizeram uma revolução no mesmo sentido, acabou destruída do mesmo jeito. Mas esses comunistas de cabeça branca não param, cara. Eles continuam achando que não, porque agora vai dar certo, a revolução que eu vou fazer aqui no Brasil vai dar certo, né? São uns idiotas de cabeça branca. A única vantagem é essa, né? Estão velhos, daqui a pouco estão morrendo e acaba essa coisa, né? E também por isso que eu digo para vocês, a gente tem que preocupar com Borics da vida, né? Borics sim são a oposição que a gente tem que ficar preocupado com ela. Bom, o chavismo também está implodindo por dentro, né? Nas últimas horas, muitos líderes reconhecidos do chavismo, Juan Barreto, Andrés Izarra, Marifili Hernandes, deram declarações públicas críticas ao regime de Maduro, né? E por essa razão, líderes da oposição, como Henrique Capriles, inclusive Maria Corina Machado, enviaram mensagens de união e dizem que a nova Venezuela não haverá caças bruxas, né? Ou seja, aquilo que eu falei no último vídeo também da Venezuela, sobre a importância da mensagem da Maria Corina Machado. Não vamos fazer damos garantias a todas as pessoas. Ela não está falando do Maduro, o Maduro vai ser preso. Mas as pessoas que estão debaixo do Maduro, as pessoas que estão no regime do Maduro, que apoiaram ele no passado, se quiserem mudar de lado, vão ser respeitadas, né? O regime sabe que muitos militares viram a questão das urnas, lá dos boletins de urnas, e sabem a verdade, sabem que Edmundo González ganhou, né?
Então a cúpula militar é leal a Maduro, mas a maioria dos militares da parte de baixo do exército está muito preocupada com o que está acontecendo no país e a repressão contra militares, a pretexto de apagar o fogo, poderia causar até um incêndio maior, é o que ele está dizendo aqui, né? Ou seja, Maduro está planejando um ataque contra os militares. Por quê? Porque justamente a alta cúpula apoia o Maduro, mas o pessoal mais raso não, né? O pessoal de baixo não. Só que nessa tentativa de calar todo mundo, o risco que ele tem é acabar explodindo essa coisa na mão dele completamente, né? O nível de repressão desde o dia 29 de julho tem sido brutal, porém não tem acalmado os ânimos. Os venezuelanos estão cada vez mais resilientes à espera do momento para voltar às ruas, né? O regime está equivocado se crê que as pessoas vão voltar à vida normal como se nada tivesse acontecido. É ilusão essa ideia de que vai construir prisão e vai prender todo mundo que for contra o regime, né? Isso é o sonho de todo ditador, mas é simplesmente impossível, economicamente inviável. Primeira vez em 25 anos que a oposição está realmente unida na figura da Maria Corina Machado. Isso é uma coisa importante também lá na Venezuela, né? Conseguiu criar uma conexão impressionante com os venezuelanos, mesmo com os chavistas. Isso é uma coisa importante, tá? Muita gente está lembrando que a Maria Corina Machado é de esquerda, que ela foi a favor do desarmamento, que ela até apoiou o Chávez num primeiro momento. Gente, sim, eu concordo, as coisas mudam, né? Ela é a melhor figura neste momento que tem na Venezuela. Quem mais? Essa ilusão das pessoas que tem que ser uma pessoa perfeita e coisa e tal, tem que ser a pessoa que tem acredita em tudo que eu acredito, não sei o que lá. Não, não existe isso em política. É a arte do compromisso. Ela é a pessoa certa no lugar certo. Até para atrair os chavistas que estão no governo e permitir a queda do Maduro. Se fosse uma pessoa totalmente de fora, dificilmente conseguiria esse tipo de coisa, né? Então é a primeira vez que a oposição está decidida a deixar de ser oposição e tem vocação de poder, então isso é muito importante, né? A conclusão dele é que o regime está cada vez mais insustentável e não vai conseguir, por mais que tente, não vai conseguir se manter no poder, né? Quanto mais se agarrar ao poder, mais rápido vai cair e a Venezuela será livre, né? Pois é, eu acredito nele sim. Eu acho que essa é a situação. A questão toda é a resiliência do povo. O povo vai continuar protestando, tem que continuar protestando por muito tempo ainda, né? Não é uma coisa rápida isso. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas, né? E uma coisa que deu muito ânimo para o pessoal da Venezuela foi justamente os protestos lá em Bangladesh, né? Eu falei sobre isso mais cedo já. Caiu a primeira-ministra lá que estava há 15 anos no poder, já ia para a 4ª reeleição dela, e ela acabou caindo, mas foi depois de várias semanas de protestos lá em Bangladesh, com 300 mortos, um monte de gente presa, uma confusão generalizada no país. Como dizem algumas pessoas, a árvore da liberdade precisa ser regada de tempos em tempos com o sangue dos patriotas, né? Não tem jeito, meu amigo, é duro essa luta pela liberdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.